Os números são enfáticos e apontam aqui no Rio Grande do Sul, neste primeiro semestre, 43 mulheres gaúchas mortas em razão de feminicídio. 184 mulheres gaúchas sofreram tentativas de feminicídio. São apenas alguns números, poucos números, que indicam a gravidade da situação. Lei Maria da Penha, completando 13 anos em vigor. Fez muitas transformações, muitas mudanças, mas ainda muito há que ser feito. Vamos conversar um pouquinho sobre isso com a delegada de polícia, Débora Dias, que esteve em Cachoeira do Sul com foco justamente nesse tema. Dessa palestra participaram muitos alunos, estudantes, mulheres, vários segmentos da sociedade de Cachoeira. Delegada, uma palestra bastante importante e uma plateia bastante diversificada também por um assunto que realmente impressiona. Boa tarde. Boa tarde. O público é bem diversificado, mas isso é muito importante e acho extremamente positivo, porque a preocupação com a violência contra as mulheres não tem que ser de uma ou de outras, ou de uma ou de outra classe, não só das mulheres, tem que ser da sociedade, de modo geral, porque atinge a todos, em todas as classes sociais, em todas as profissões. Infelizmente, é extremamente democrática, e os dados estão aí. Ainda nós temos as mulheres como as maiores vítimas de violência doméstica. De que maneira a Lei Maria da Penha está transformando essa realidade e está contribuindo para que as mulheres sofram um pouco menos, ainda que os números assustem? Eu acho que a Lei Maria da Penha é indiscutível que ela foi um marco, e é um marco dentro da nossa legislação. As medidas protetivas foram um grande avanço, Agora, a lei por si só tem muitas medidas que elas ainda foram efetivadas, com 13 anos. Por quê? Porque ainda falta vontade política em algumas medidas serem aplicadas. Então, assim, nós temos uma possibilidade, por exemplo, nós que trabalhamos, eu digo, a Polícia Civil, o Judiciário, o Ministério Público, que trabalha com a parte criminal, nós temos possibilidades de prender o agressor que nós não tínhamos antes em algumas circunstâncias. Por exemplo, um direito de ameaça. Mas hoje, se a mulher realmente estiver em risco, pode ser preso por ameaça. Agora, não adianta só a polícia, por exemplo, trabalhar essa parte criminal. Existem medidas de políticas públicas que precisam ser efetivadas, a começar pela educação. A educação tem um artigo dentro da lei que fala que já deveria estar em ensino fundamental, já as crianças tratarem de assuntos como direitos humanos e as questões de gênero. Então, isso é uma das coisas que não foi implementada. Oportunidades para essas mulheres também, para muitas delas saírem e terem condições por exemplo, de trabalhar e de sustentar seus filhos. Não que eu diga que somente essas sejam vítimas, existem outras que têm condições econômicas e também não conseguem sair, porque a questão realmente é muito complexa. A gente fala em questão de legislação, mas há de se constatar também que a legislação está aí, mas que existe também a necessidade de uma cadeia de proteção, de uma rede de proteção, na verdade, que muitas vezes não existe, é ineficiente, Exatamente, assim, existem lugares que essa rede funciona muito bem, existem lugares que a rede funciona mais ou menos, e existe lugar que nem rede existe. E nós falamos então que existe uma teia, As pessoas trabalham independentemente, se entrelaçam algumas vezes, mas não existe essa rede, E essa rede, na verdade, envolveria todos os poderes, O executivo, o legislativo, o poder judiciário, as casas de passagens, os centros de referência, que são necessários também, uma casa de passagem para tirar a mulher da situação de risco, ela ter um acolhimento, pelo menos que seja temporário, que ela não consiga, pelo menos, ficar distanciada de um risco iminente, Então, tem muitas políticas públicas aí que precisam ser implementadas. Delegada, a gente sempre aponta os homens como agressores, geralmente a maioria das ocorrências envolvem, na verdade, que a questão é violência doméstica e tudo mais, mas falta, além da legislação, a questão de conscientização e, por isso, a necessidade de um trabalho de base? Sim, na verdade, a raiz toda da violência contra as mulheres é cultural, Nós temos vários fatores que implicam, mas essa questão de nós termos uma sociedade que, infelizmente, ainda é muito machista, Então, o que acontece? Esse desequilíbrio nas relações de gênero, essa desvalorização, muitas vezes, da mulher. Mesmo nós estando hoje em 2019, no século XXI, as mulheres ainda têm uma grande desigualdade material em relação aos homens, e a gente sabe, formalmente, pela lei, pela nossa Constituição, são todos iguais perante a lei, certo? Há uma isonomia, Nós temos isso no constitucionalmente garantido, mas efetivamente não. A gente sabe que as mulheres ainda no Brasil ganham menos do que os homens, em média quase 30%.
e não ter as mesmas oportunidades, e tudo isso a gente percebe que tem um reflexo que gera violência. As mulheres hoje são mortas porque elas terminam, na maioria dos casos, os relacionamentos. As mulheres são mortas por namorados, ex-namorados, companheiros e ex-companheiros. São pessoas das suas relações, passadas ou presentes. E o que é isso? Isso é um reflexo daquele sentimento de posse, de dispor da pessoa como se fosse uma coisa e não como se fosse um ser humano. Então nós precisamos mudar isso, né? E ainda hoje esse pensamento é da sociedade, da grande maioria. E isso reflete também o quê? Na educação dos filhos, na educação das crianças. Nós temos que pensar a médio e longo prazo uma mudança, porque nós já vemos, a lei fez 13 anos e não diminuímos os feminicídios. Significa o quê? Significa que a mudança é muito mais complexa do que nós pensamos. Não é apenas a lei, a parte criminal, a parte repressiva. Tem que ter essa parte de mudança estrutural mesmo de educação. É uma inversão de valores, na verdade, que de uma certa maneira em algum momento tem que acontecer. Exatamente, assim, ó, e se fica esperando, ou se cobrando algumas coisas que não vão ter um reflexo imediato. A legislação foi muito boa, ela é boa. Agora, nós temos que ter uma mudança de cultura, né? Enquanto nós não tivermos essa mudança de cultura, há pouco tempo ainda eu ouvi uma reportagem de uma mulher que foi vítima de homicídio pelo ex-companheiro e o filho, lá acho que foi em São Paulo, e eu vi o advogado de defesa falando que ele iria provar, tem as imagens dele matando a mulher, que ele iria provar a inocência do seu cliente, inclusive no caso de legítima defesa da honra. Isso é uma tese falida dos anos 70, que perdurou, que não existe, nem se discute mais isso juridicamente. Mas alguém está falando nisso. Quer dizer, e que evolução é essa? Então, enquanto as pessoas ainda falam essas besteiras, acho que a gente tem mudanças a fazer, e não só na parte criminal. Doutora Débora, para quem não sabe, trabalhou 18 anos em uma delegacia de mulheres, especializada em atendimento às mulheres. Nesse meio tempo entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Foi realmente um divisor de água? Que paralelo pode se traçar entre o antes e o depois da implementação da lei? Eu comecei a trabalhar na Delegacia da Mulher em 2001, em Santa Maria, e aí a Lei Maria da Penha em 2006. Né? Nós tivemos assim de uns meses, ela foi promulgada em agosto e ela entrou em vigor em novembro. Eu acho que foi em novembro, devo ter uns meses. Ela teve quase o dobro do número de ocorrências. Por quê? As mulheres sofreram mais violência doméstica? Não. A Lei Maria da Penha trouxe uma grande visibilidade para a questão da violência doméstica. Hoje se fala abertamente sobre a questão da violência doméstica. Hoje o Estado tem esse poder, em função da lei, de intervir nas relações domésticas. Então, antes o que acontecia? Não se pode mexer, porque é aquela história, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que violência se mete a colher, não interessa quem sejam as partes. E eu acho que a lei trouxe visibilidade, discussão. Eu acho que de 10 mulheres, se as 10 não conhecerem ou ouviram falar da Maria da Penha, no mínimo 9 sim, com certeza, né? Então eu acho que o divisor de águas foi isso, a visibilidade, a conscientização. Eu acho que o trabalho da imprensa é muito importante também, porque essa discussão que se leva para dentro de casa, através de todas as mídias, faz com que as pessoas tenham mais consciência, que se conscientize, isso é violência, eu estou sofrendo uma violência, né? Não podemos banalizar isso. E essa violência que é mínima pode, infelizmente, chegar no feminicídio, que nós sabemos que é uma escalada de violência, não é um ato isolado. E as mulheres, a partir da implementação da lei, também conhecendo um pouquinho, por mínimo que seja, já se sentem um pouco mais encorajadas a denunciar, a buscar recursos. Exatamente. A partir do momento do conhecimento da lei, a gente percebe isso. Se faz palestra em um lugar, o número de ocorrências no outro dia vai aumentar. Muitas vezes a gente comentava, deu uma entrevista no rádio, outro dia as ocorrências aumentam. Por quê? Porque as pessoas ouvem, se colocam na situação e aí elas acabam tendo mais conhecimento, se sentindo realmente mais encorajadas, mais empoderadas para procurarem uma delegacia de polícia. Delegada, para a gente encerrar, o que ainda falta de mais urgente, de mais imediato, para que a situação melhore um pouco mais, para que esses números que a gente citou lá no início sofram uma queda? Eu vou voltar do que eu já falei. Eu acho que falta é educação. Eu acho que falta uma mudança na base mesmo. Nós começarmos a investir em educação, em respeito aos direitos humanos, em respeito a homens e mulheres, já agora, para daqui a uns anos a gente ter uma resposta, né? E falta mais investimento e vontade política.
em implementar o que está na Lei Maria da Penha, que são muito mais de medidas políticas do que... Não existe uma parte criminal, existe um crime hoje, né? Então falta, acho que, vontade política de fazer com que a lei seja efetiva. É uma cadeia de ações. É uma cadeia de ações. Obrigado por sua participação conosco. Obrigada.